A paz do Senhor Jesus, palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. A gente vai ver uma ordem de Jesus aos seus discípulos, né? Quando Jesus ele apareceu ali a última vez para os seus discípulos, ele disse para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas ficassem esperando a promessa de Deus, que é a descida do Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer que eles ficaram ali orando e esperando naquele lugar. A palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 2, diz que eles, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que de repente veio do céu, como um vento veemente impetuoso, encheu a casa em que eles estavam, né? Glória a Deus. Quando a gente olha essa palavra, a gente vê o de repente do Senhor, né? Jesus ele havia feito uma promessa de que o Espírito de Deus ia descer e para capacitar aqueles homens, para que eles sejam testemunhas do Senhor onde quer que eles fossem, né? Então a palavra do Senhor vai dizer que eles não saíram da posição, não saíram do lugar que Jesus havia dito para eles ficarem, né? Eles ficaram ali esperando. Muitas vezes eu imagino afadigados, mas esperando, muitas vezes querendo sair, querendo ir para outros lugares, mas eles ficaram ali em Jerusalém, esperando a promessa do Senhor e aguardando, orando, todos em uma só fé. E a palavra do Senhor vai dizer que de repente houve como de um vento veemente impetuoso, encheu a casa e todos foram, né, tocados. Todos foram e viram como línguas como que de fogo, né, que desciam dos céus, e todos foram ali tocados e batizados com o Espírito Santo, né? Todos ali receberam a promessa do Senhor e que Jesus havia prometido. E eu quero dizer a você neste momento, né? Eu não sei o que você tem esperado. Eu não sei qual a promessa que Deus ele tem feito para você. Eu não sei o que Jesus ele falou que faria na sua vida, na sua casa, né? Mas que nessa noite, que nesse dia, nós venhamos ficar na posição de servos, na posição de filhos, na posição que o Senhor quer que nós estejamos, né? Às vezes demora, às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas para aqueles homens também demorou. Eu imagino que eles ficaram com medo, que eles ficaram afadigados a algum momento, né, daquela espera, mas eles ficaram naquele lugar, no lugar onde Jesus disse para eles ficarem. E eu quero dizer para você, milagres acontecem quando nós ficamos aonde Jesus mandou a gente ficar, quando a gente toma a posição que Jesus mandou que a gente tomasse. Milagres acontecem. O de repente de Deus vem quando nós estamos concordemente reunidos no mesmo lugar e quando nós estamos na posição que Jesus mandou que a gente ficasse, né? Fique na posição, se coloque na posição que Jesus ele pediu para que você estivesse, né? Muitas vezes a gente está esperando a promessa do Senhor, muitas vezes a gente está esperando o cumprimento da promessa do Senhor, mas a gente quer esperar onde a gente quer, fazendo o que a gente quer fazer. Mas hoje Deus, ele fala no nosso coração: fica na posição que eu quero que você esteja, porque o de repente de Deus chegará nas nossas vidas, né? O de repente de Deus chegará na sua casa, o de repente de Deus chegará na sua família, o de repente de Deus chegará no seu ministério, o de repente de Deus chegará na sua saúde, o de repente de Deus chegará na sua vida, em qual área que você estiver esperando, né? Fique na posição, porque o de repente de Deus logo virá na sua vida e somente receberá o de repente de Deus aquele que estiver na posição. Eu imagino que se alguns dos discípulos tivessem apartado de Jerusalém e tivessem ido para outros lugares, eles não tinham recebido o que aquele povo que estava em Jerusalém esperando recebeu. Então, aguarde na posição, aguarde no lugar que Deus ele disse para aguardar, né? Faça o que Deus disse para fazer, na posição que Deus disse para estar.
estar, né, na posição que Deus ele pediu para que nós estejamos. Então eles aguardaram na posição que Jesus falou, no lugar que Jesus falou e principalmente orando e acreditando, né, naquilo que Jesus ele disse que faria, né? Porque se eles não acreditassem, eles tinham todos os motivos para sair daquele lugar, né? Jesus acabara de ser crucificado, né, naquele lugar, e eles estavam com medo porque eles eram discípulos de Jesus. Então eles estavam ali com medo, eles estavam ali às vezes apavorados, mas eles creram na promessa do Senhor, né? E muitas vezes na nossa vida da mesma forma, nós estamos, o lugar que Jesus mandou a gente estar é um lugar onde às vezes nos arremete medo, é um lugar que às vezes nos arremete insegurança, um lugar que às vezes para nós não tem possibilidade do Senhor fazer nada. Mas se Deus mandou ficar neste lugar, a obediência ao Senhor faz com que nós recebemos o de repente do Senhor nas nossas vidas. O lugar pode ser improvável, o lugar pode parecer que não vai acontecer nada, o lugar pode parecer que não vai fluir nada, né? Mas é nesses lugares onde o de repente do Senhor vai acontecer na nossa vida. Então aguarda, esperando, confiando e crendo no de repente do Senhor, porque o de repente do Senhor virá na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite na presença de Deus. Amém?